Com muita dificuldade, com muitas dores por todo o corpo perispiritual, o sangue que saía do seu peito pelo ferimento era negro. Ele estava desolado, sentia-se abandonado pelo cesto e sabia que seu corpo físico havia morrido. Achava que estava no inferno e que aquele sofrimento não teria fim. O dirigente nos explicou. Vamos de tempo em tempo àquela furna. Quando vamos lá, damos a todos água, alimento, consolo e esperança. Lemão somente poderá sair de lá quando se arrepender com sinceridade. Se pudesse voltar no tempo, não faria novamente o que fez e compreenderia o mal causado. Assim mesmo, seu socorro não será imediato, terá de esperar o tempo de passarmos por lá. E se ele ficar perturbado e não conseguir nem se arrepender? Marie quis saber. Ele foi atraído para aquele local por afinidade. O erro que cometeu é como um imã e, com o sofrimento, aos poucos enfraquece e então poderemos tirá-lo de lá. Lemão desencarnou com muitas maldições e quase nenhuma bênção. Ele não fez boas ações que pudessem suavizar seu sofrimento, esclareceu um socorrista. E quando ele for socorrido, irá para onde? Perguntou Marie. Todos esses espíritos que estão nessa região, quando socorridos, ficam aqui nesta casa. Não têm condições de ir para outros postos de socorro nem para alguma colônia, os que vão são raras exceções. Normalmente, depois de estagiar em nosso posto, neste lar de benções, por um tempo variável, são levados para reencarnar. Despedimos-nos abraçando fraternalmente aqueles abençoados servidores do Cristo. Marie e eu voltamos. A paisagem pelas redondezas do posto era monótona, cinzenta e sem atrativos. Fizemos o trajeto, calados e, quando estávamos no veículo que nos levaria de volta, minha amiga comentou. Antônio Carlos, você admira esses socorristas que incansavelmente servem no umbral e mais ainda esses que acabamos de encontrar, não é? Ficam anos ali, servindo com amor, muitas vezes sem folga. São abnegados e felizes. Já sei o que vai me dizer. Marie não me deixou manifestar minha opinião e continuou a falar, que ao fazermos o bem, fazemos a nós primeiro. De fato, o que esses espíritos aprendem nesse trabalho são tesouros que os acompanharão para sempre. E aqueles que aprendem, que sabem ser úteis, são os que podem ser designados de servos úteis, tornam-se bons e entram nas bem-aventuranças. Agora eu os admiro também. Na segunda-feira cedo, o Sr. Nico resolveu ficar atento e com o neto perto dele. Telefonou para Alberto na fábrica. Alberto, você já deve estar sabendo do acidente de Fernando. Quero que assuma de novo o lugar dele. E também que levante todo o dinheiro que temos disponível nos bancos. Você sabe que estamos reservando dinheiro para a reforma. Mas estou tendo alguns gastos pessoais e vou precisar desse dinheiro. Faça o levantamento e me ligue mais tarde. Passando mais de uma hora, tempo que o Sr. Nico estava achando muito, Alberto ligou. Desculpe-me a demora, disse Alberto traço, é que não achei o dinheiro nos bancos em que trabalhamos. Como? Sr. Nico, fiz um levantamento. Como não encontrei, telefonei para os gerentes. Nos bancos em que temos contas, nada foi encontrado. Consultei a contabilidade, também não encontrei. Fernando fez saque desse dinheiro. Acho que ele aplicou em outros bancos, ou com a Jota, não sei. O fato é que os gerentes me garantiram que Fernando sacou esse dinheiro. Tudo bem, falou o Sr. Nico traço, assim que ele melhorar nos dirá onde está. Se você se lembrar de alguma coisa me avise. Mas essa, pensou o Sr. Nico aborrecido. Fernando, esperto como é, deve ter aplicado esse dinheiro em algum local que rendesse mais. E não tinha por que me falar. Ele tem autonomia para fazer isso. Só que preciso de dinheiro para pagar esse médico e tenho de arranjar. Fez alguns telefonemas, vendeu uns cavalos. Avisou na fazenda. Prepare aqueles cavalos que iríamos vender daqui a 6 meses. Vendi-os. Eles vêm buscá-los. Mas, Sr. Nico, por que fez isso? Se os vendermos antes, perderemos dinheiro, falou o empregado. Está feito. Depois ligou para Maciel. Maciel, preciso de dinheiro. Quero que faça empréstimos para mim em bancos. Que está acontecendo, Nico? Você precisando de dinheiro? Estávamos guardando dinheiro para reformar a fábrica. Fernando aplicou esse dinheiro e não nos contou onde.
Teremos de esperar que ele melhore para nos dizer. Você sabe que recentemente reparti muito de minha fortuna. Deixei quase todos os meus imóveis para meus empregados e dei muitas coisas ao Fernando. Vendi alguns cavalos, mas eles me pagarão em 3 vezes. Agora preciso de dinheiro para pagar o médico que virá de longe para examinar Fernando e ele cobra caro. Por isso preciso de dinheiro para já. Veja isso para mim. Faço isso e agilizo. Você terá o dinheiro para pagar esse médico. Se o empréstimo demorar a sair, eu tenho e lhe empresto. Obrigado. Nico, disse Maciel traço. Se Alberto não localizou onde está esse dinheiro, será que a informação não está no cofre da fábrica? É só você abrir para verificar. Não costumamos deixar informações assim no cofre, mas irei verificar. Mas, de qualquer maneira, faça o empréstimo. Aplicações têm datas para serem resgatadas e esse dinheiro pode até estar no exterior. O Sr. Nico também telefonou para o dirigente do centro espírita, agora seu amigo, informando da impossibilidade de ir à reunião e perguntou: é possível um espírito se materializar e agir como encarnado? Ultimamente, respondeu o dirigente traço, não temos conhecimento de materialização em que o espírito age como um encarnado. Para que isso ocorra teria de haver um médium de efeito físico e pessoas que soubessem conduzir o fenômeno. O senhor quer saber se é possível em que esses 4 estão afirmando que o chefe deles, que chamam de sexto, é um espírito trevoso materializado. Sim, é isso, respondeu o Sr. Nico. Diria com certeza que não, esclareceu o senhor espírita. Acho que não houve materialização. Acredito que um deles deve ser o chefe. Leia o Livro dos Médiuns, capítulo 6, Manifestações Visuais. É um capítulo extenso com muitas explicações. O Sr. Nico agradeceu, despediu-se, pegou o livro citado e foi lendo devagar e com atenção. Grifou alguns trechos que não entendeu para depois perguntar ao dirigente. Meditou e achou que realmente o grupo era somente de encarnados. Ele ficou inquieto e observava todos com atenção. Pensou aborrecido. Como é triste desconfiar das pessoas. Trancou à noite a porta do quarto, deixou o revólver ao seu alcance e de manhã, terça-feira, colocou-o no bolso. Estava assustado, temeroso e orava muito para que Luke ou a polícia descobrissem esse chefe. Na quarta-feira, às 10 horas, Luke ligou. Nico, pode ficar sossegado. Tranquilize-se, meu amigo. Você não corre perigo. É isso mesmo. Confie em mim. Tudo está resolvido. O perigo passou. Vamos nos encontrar para que eu lhe explique tudo. Almoçaremos naquele restaurante caro. Merecemos a comemoração. Você tem certeza, Luke, de que não corremos mais perigo? Absoluta. Descobri tudo. Mas, mesmo assim, o Sr. Nico somente foi para a cidade das fábricas quando deixou Nicolás na escola e com outros segurança. Quando chegou ao restaurante, o amigo reclamou. Estava cansado de esperá-lo e com muita fome. Deixei Nicolás na escola primeiro, justificou-se o Sr. Nico. Falei que não precisava temer mais. Vamos comer e eu vou lhe contar tudo que descobri. Luke comeu, mas o Sr. Nico não prestava atenção no que o detetive lhe dizia. Ficou triste, quis chorar, esforçou-se para não fazê-lo, porém teve de enxugar algumas lágrimas. Ora, Nico, você sabia que era alguém próximo de você, senão sua esposa não lhe diria para ter cautela. Mas tudo já passou. É verdade mesmo. Está sendo difícil de acreditar. Nico, telefone para confirmar. E ele o fez, levantou-se, pediu para o proprietário do restaurante para fazer uma ligação, falou por instantes e voltou para perto do detetive. E então? Perguntou Luke. É verdade. Você descobriu mesmo. Claro que descobri, falei que fazia e o fiz. Não costumo falhar. Nico, vamos tratar agora de assuntos práticos. Que você irá querer o fazer? Tenho as provas. As provas pertencem a quem? Perguntou o Sr. Nico. Para quem trabalho? São suas? Entregue-me. Luke, você falará o que descobriu a polícia. De jeito nenhum, exclamou o detetive. Se não fosse por mim, a polícia não teria prendido esses criminosos que, com certeza,
Faria mais vítimas. Duvido que eles descubram o que eu sei. Luke, peço-lhe, não fale a ninguém, pelo menos por enquanto, pediu o Sr. Nico. Não falo, Nico. Sou um detetive que guarda segredo. Você não gosta de jurar, mas eu juro e quando juro é verdadeiro. Não falo e farei o que você quiser. Neste envelope estão todas as provas. Vou guardá-las no meu cofre. Obrigado, Luke. Devo-lhe a recompensa e seus honorários. Vou lhe propor um negócio, mas se você não quiser, seja sincero e diga somente não. Tem uma casa na cidade em que você mora, falou com interesse, cujo inquilino já avisou a imobiliária que irá se mudar. Quero lhe dar essa casa em pagamento. Meu advogado fará a transação e você não terá nenhuma despesa. Sei que a casa em que mora é de sua esposa e dos irmãos dela e que eles querem vendê-la. Vocês mudam para lá e podem vender a casa Nico, exclamou Luke admirado. Conheço essa casa, fica num bairro nobre, é linda e grande. É aquela de esquina, não é? Meu amigo, essa propriedade vale muito mais do que me deve. Com ela, você me paga pelo menos umas 4 vezes mais do que os honorários que combinamos. Luke, que lhe devo, amigo? A vida do meu neto. Ela não tem preço para mim. Por favor, aceite. Vou fazer mais. Você vai supervisionar a segurança de minha casa, da fazenda, da fábrica e lhe indicarei amigos. E quando eu estiver com as finanças novamente bem, eu lhe darei a recompensa em dinheiro. Não gosto de abusar, Nico. Cobro o que é justo. Foi combinado. Mas aceito, exclamou Luke emocionado e foi a vez dele de enxugar algumas lágrimas. Meu Deus, como estou feliz. Mara ficará mais ainda. Com o dinheiro que receberemos com a venda da casa vou comprar uma sala num prédio e fazer meu escritório. Levarei Teddy para trabalhar comigo e também para morar conosco. Mara não vai mais ler sorte. Vamos estudar o espiritismo e frequentar o centro espírita e ela, que já está aprendendo, trabalhará com sua mediunidade ajudando o próximo. Você resolveu meus problemas. E você o meu, afirmou o Sr. Nico dando um suspiro triste. Foi muito bem feito o que aconteceu com Richard, comentou Luke. A agência está paga até sexta-feira e eles não quiseram devolver o dinheiro. Diante do que aconteceu, falei que não necessitamos mais do serviço deles. Será, Nico, que você e sua irmã não foram adotados, ou um dos dois? São tão diferentes. Desculpe-me, amigo, mas você não merece a irmã que tem. Não seja condescendente com ela. E como dizia minha avó, uma cobra mal matada. É terrível. Agora que sabemos, acho que vou pedir ao delegado para não maltratar mais os detentos, falou o Sr. Nico. O quê? Exclamou Luke espantando. Você não vai pedir nada. Então não sabe que o seu empregado envolvido, o tal de Lázaro, disse que achava que você era o chefe. Irá ao delegado para dizer o quê? Qual a justificativa que dará? Sua atitude poderá ser taxada de suspeita. Depois, Nico, aqueles homens mataram 2 meninos. Assassinaram friamente e ainda tomaram o sangue deles. Imagine o sofrimento dos pais, das mães dos garotos. Depois eles não vão morrer por serem pressionados. Acho que é o comecinho da reação da ação terrível que fizeram. Deixe-os. Você tem razão, Luke. Eles fizeram muito mal. Mas aqui tenho dó, não gosto de violência. Violência foi o que eles fizeram. Nico, por favor, esqueça esses homens. Jure, prometa, me dê sua palavra de que não irá à delegacia. Não vou. Ainda bem, suspirou o detetive aliviado. O Sr. Nico suspirou de novo e falou mudando de assunto. Acho que não preciso mais de tantos seguranças. Pode deixar, vou para você na agência, resolverei tudo e diminuirei a quantidade de pessoas. Mas, na semana que vem ou na outra, começo a fazer esse serviço para você e começarei pela sua casa. Então verei quantos seguranças serão realmente necessários. Despediram-se e, sem pressa, o Sr. Nico passou na fábrica, abriu o cofre e, como esperava, não achou nenhum documento que indicasse onde estava o dinheiro. Mas, as ações ao portador que lhe dera ao Fernando ele não passar para o nome dele. Fechou o cofre e foi para casa. Quando chegou em casa, Francisco veio informá-lo. Senhor Nico, uns seguranças foram embora.
Receberam a ordem da agência em que trabalham, ficaram poucos. Odete está contente. Francisco, meu amigo, entre comigo e vá chamar Odete, estarei no escritório esperando-os. Logo os dois estavam no escritório e o proprietário da casa falou. Meus velhos empregados e amigos. Reconheço que estive muito chato por um período. Esteve mesmo, concordou Francisco. Mas foi por causa desses crimes, não foi? Opinou Odete. Ada era até namorada de um dos assassinos. Quando penso nisso, arrepio-me e tenho até vontade de bater nela. O delegado a chamou para depor. Ela afirmou que não sabia de nada, que estava somente namorando. Os assassinos a inocentaram, afirmaram que o grupo era somente de homens. Disseram também que o namoro do Lemão com ela não tinha nada a ver com elas e que nunca iriam pegar o neto do senhor. Acho mesmo que eles matariam somente crianças pobres. Eu também acredito nisso. Eles estão presos e não vamos mais comentar sobre esses crimes, falou o proprietário da casa. A cidade deve a prisão deles ao senhor, disse Francisco orgulhoso. O senhor Nico sorriu e falou mudando de assunto. Chamei-os aqui para lhes comunicar que embora tenha diminuído os seguranças, vou continuar a tê-los. Francisco, quero que você tome conta deles. Você arrumará outro jardineiro. Verifique se é pessoa boa, honesta e ficará como chefe e tudo o que tiverem de resolver será com você. Eu? Perguntou o empregado espantado. Sim, você mesmo, confirmou o dono da casa. Minha esposa ficará orgulhosa. Puxa. Obrigado, senhor Nico. Vou tomar conta do lado externo da casa. E Odete do lado de dentro, determinou o senhor Nico. Quero, Odete, que você seja somente governanta, que cuide de tudo, organize a casa e cuide de nós dois, de Nicolás e de mim. Para mim está tudo bem. Quero lhe dizer, senhor Nico, que gosto do senhor, de Nicolás e desta casa e cuidarei de tudo com todo o meu empenho e carinho. Estou muito feliz pelo fato de senhor ter voltado a ser como antes. Não deixará mais aquele horrível revólver na mesinha de cabeceira, não é? Não, respondeu o proprietário da casa. Vou guardá-lo novamente no cofre. Tenho recados para o senhor. A pessoa da cidade Encontros ligou e pediu para lhe telefonar assim que chegasse. O doutor Maciel também ligou. Obrigado. Não, Wagner, pensou o senhor Nico, não vou ligar. Você não sairá de lá mesmo. Pode esperar. Suspirou tristemente. É bem mais fácil quando se conhece o inimigo, disse baixinho. E telefonou para Maciel, que lhe informou. Foi fácil conseguir empréstimos para você. Meu ajudante logo estará aí levando papéis para que assine. Se você precisar de mais, consigo em outro banco e para amanhã. Hoje mesmo o dinheiro estará em sua conta e pode pagar o médico. Quero que faça outro empréstimo também, Maciel. Mas não precisa ser para amanhã, pode ser para segunda-feira. Nico, você tem certeza? Não quer me contar para que precisa de mais dinheiro? Não quero lhe contar. Mas não se preocupe. Tudo está bem, recupero-me logo e pagarei essa dívida. É uma emergência. Tudo bem, Nico. Acho que sei, você gastou dinheiro com a prisão desses criminosos, ofereceu até a recompensa, pagou a investigação e agora com o acidente do Fernando. Foi isso aí, respondeu o senhor Nico. Maciel, ia me esquecendo, tem outra coisa que quero que faça. Tenho uma casa que quero que passe para Luke. Vou lhe dar o telefone. Você pega com ele todos os dados que precise e transferir essa casa para ele. Nem vou lhe perguntar o porquê disso, pois com certeza não irá me responder. Você tem certeza de que quer passar aquela casona para esse Luke? Tenho, Maciel, e digo que essa é a mais justa transação que faço. Desculpe-me por não poder lhe contar mais nada. E obrigado por tudo. Sou seu advogado e bem remunerado e, além disso, seu amigo. Despediram-se. O senhor Nico ficou pensativo e muito triste. O monólogo. Na quinta-feira, o senhor Nico foi para o hospital e lá encontrou-se com Isabelle, que estava muito nervosa, com a irmã e com o cunhado. Dessa vez, Neiva estava vestida discretamente. Os quatro se dirigiram para uma sala especial em que pacientes, ou parentes destes, conversavam com os médicos. Bom dia,
Cumprimentou o médico que estava tratando de Fernando. Em seguida apresentou o clínico que viera de outra cidade. Esse médico, após os cumprimentos, foi logo falando com termos usados na medicina que Fernando sofrera. Como percebeu que os quatro, mesmo atentos às explicações, não estavam entendendo, simplificou. O paciente Fernando, pela queda, pelo acidente, sofreu uma fratura. Fizemos tudo o que nos era possível, porém, ele não se moverá mais. Seu raciocínio está perfeito, entende tudo, enxerga e ouve. Falaria se não fosse pela ruptura da língua. Neiva e Ari choraram. Isabelle parecia anestesiada e o Sr. Nico permaneceu imóvel, quieto e atento. Ficará assim para sempre? Perguntou Isabelle. Para sempre é muito tempo, respondeu o médico. Afirmo que ficará assim no momento. O médico deu por encerrada a sua explicação e o Sr. Nico pediu. Por favor, vocês me esperem lá fora que vou pagar o médico. Os três se despediram e saíram. O Sr. Nico tirou de um envelope um cheque cruzado e nominal, entregou ao médico e disse. Agradeço ao senhor por tudo. Não há mesmo o que fazer para que Fernando melhore. Atualmente não, porém a medicina avança cada dia. Ficaremos atentos a qualquer tratamento que surgir. Tenho um amigo, médico de renome, que poderá ser consultado e se for possível ele fará em seu sobrinho um transplante de língua. Aqui está o cartão dele. O Sr. Nico, percebendo que o médico estava com pressa, pegou o cartão, despediu-se e saiu. Os três o esperavam no corredor. Neiva e Isabelle pronunciaram-se juntas. Titio, quero lhe falar. Nico, quero falar com você. Neiva e Ari, vão para aquele bar em frente ao hospital, tomem um café e me esperem que assim que conversar com Isabelle vou para lá encontrar com vocês. O casal não reclamou, como era esperado. A irmã sempre queria ser a primeira em tudo. Saíram. O Sr. Nico falou à sobrinha. Vamos sentar ali. Era um banco dentro de um pequeno jardim de inverno dentro do hospital. Sentaram-se e ele olhou convidando-a a falar. Isabelle desabafou. Titio, o senhor já sabe, não é mesmo, o que Fernando ia fazer na cidade Encontros. Encontrava-se com uma amante. Tinha uma casa lá, disseram-me que está mobiliada. Encontrava-se com ela durante o dia, às vezes à noitinha. Eu nada percebi, para mim ele estava trabalhando. Titio, agora vem o pior. Não sei o que Fernando planejava fazer. Será que iria fugir com essa mulher? Desconfio que sim. O fato é que tínhamos algumas economias guardadas, que sumiram. O gerente do banco me mostrou até a data em que Fernando sacou nossa poupança. Conversei com o Dr. Maciel, o advogado do senhor e da fábrica, e ele me disse que o dinheiro que guardavam para a reforma da fábrica também sumiu, ou vocês não sabem onde Fernando colocou. O advogado me pediu para procurar esse dinheiro ou pista de onde poderia estar em nossa casa. Revirei tudo e não achei nada. O Dr. Maciel me contou que para pagar esse médico o senhor teve de fazer até um empréstimo. Mas que Maciel fofoqueiro, pensou o Sr. Nico. Não fique zangado com Maciel, Titio, disse Isabelle após uma ligeira pausa como se adivinhasse o pensamento dele. Eu fiquei desesperada com o sumiço do nosso dinheiro que fui perguntar a ele. Titio, veja se o senhor descobre quem é essa mulher e a fez devolver o que meu marido lhe deu. Isabelle, se ele deu, não tem como fazê-la devolver. Ele deve amá-la muito. Agora sou eu que terei de cuidar dele. Isabelle chorou e o Sr. Nico abraçou consolando-a e indagou-lhe. O que você está pensando em fazer diante dessas dificuldades? Fernando deverá sair do hospital na semana que vem. Estou arrumando tudo para levá-lo para casa. Pensei em deixá-lo num dos quartos, mas teria de desalojar um de nós. Depois, os quartos ficam no andar de cima e ficaria muito difícil descer e subir as escadas com ele. O senhor sabe que, quando compramos a casa, o antigo proprietário tinha um quarto na área perto da piscina, onde ficava uma senhora idosa, a sogra dele. Fizemos daquele cômodo uma sala de jogos. Estou tirando tudo de lá, pintando, equipando o banheiro e Fernando ficará lá. Nesse local, ele terá acesso ao jardim, poderá ver a piscina e ir de cadeira de rodas ao andar térreo da casa. Vou comprar uma cama especial, cadeiras etc.
e contratarei 2 enfermeiros, um para o período da noite, outro para o do dia, mas ele terá de ficar sozinho ou conosco algumas horas, isto é, comigo, com o empregado ou com as crianças. Pedirei para Maciel ver para você o seguro do acidente e a aposentadoria do Fernando, disse o Sr. Nico. Titio, vou me organizar bem. O senhor nos deu muitos imóveis, e com a aposentadoria não precisaremos mudar a nossa forma de viver. Mas eu vou lecionar, estou sendo contratada, é por um período temporário. Vou começar no mês que vem a dar aulas e espero ficar com o cargo. Também, titio, vou alugar a casa da praia. O senhor não se importa, não é? Deixarei somente alguns dias por ano para ir lá com as crianças. O senhor vai querer que eu pague o dinheiro que Fernando pegou da fábrica? Não, Isabelle, não precisa. Não quero esse dinheiro de volta. Mas não vou esconder de você que fiquei magoado com ele. Você entenderá se eu não for vê-lo. Sim, titio, compreenderei. O senhor foi bom demais conosco. Não esquecerei nem deixarei meus filhos esquecerem tudo o que lhe devemos. Não conte a eles, aos seus filhos, a ninguém desse dinheiro, pediu o Sr. Nico. Não vou falar, sentirei vergonha se alguém souber. Titio, veja se há um jeito de pegarmos esse dinheiro de volta. Essa mulher, a amante de Fernando, deve ser casada. Acho que eles estavam planejando nos dar um golpe e ir os dois embora, fugir para longe. Esqueça isso, minha sobrinha, não deixe que esses pensamentos a atormentem. O Sr. Nico fez uma pausa e depois elogiou. Isabelle, você planejou tudo muito bem, a vida deve continuar. Sinto-me aliviado e fico mais tranquilo porque as crianças não precisarão modificar a rotina delas. Você e os meninos estarão bem, mas Fernando não, com certeza sofrerá muito. Vou ser boa com ele, não se preocupe, titio, falou Isabelle séria. Somente não me conformo com a traição. Fui saber no domingo o porquê de Fernando ter ido à cidade Encontros e então soube de tudo. Somente não consegui saber quem é ela. Depois fui pegar nossas economias para pagar o médico. Não queria que o senhor assumisse essa despesa e foi então que fiquei sabendo que ele havia sacado o dinheiro. Deduzo que meu marido pegou o nosso dinheiro e o da fábrica para dar a ela. Isabelle enxugou algumas lágrimas e falou comovida. Agradeço-lhe por tudo, titio. Gosto muito do senhor. E quando quiser ver o Fernando pode ir, será muito bem recebido. Isabelle, vende os móveis dessa casa na cidade Encontros e aluga. Vou fazer isso. Isabelle o beijou e saiu. O Sr. Nico levantou-se e foi para o bar encontrar-se com a irmã e com o cunhado. Sentou-se à mesa com eles e pediu um café. Fale, Neuva, o que tem para me dizer? Balbuciou ela, sem conseguir falar. Fale, Neuva, ordenou Ari. Nico com certeza está com pressa, ele sempre tem muito o que fazer. Ia pedir a Fernando, mas como ele agora não pode me ajudar Neuva, você ia pedir dinheiro ao Fernando? Você pediu a ele uma quantia razoável recentemente? Perguntou o Sr. Nico esperançoso olhando fixamente para os dois. Não pedi, afirmou Neuva. Faz tempo que Fernando não nos dá nada. Isabelle não deixa. E agora que ela não lhes dará nada mesmo, concordou o Sr. Nico. É por isso que estamos recorrendo a você, falou Ari. Por favor, falem logo, pediu o Sr. Nico. Neuva jogou e perdeu muito dinheiro, Ari disse rápido. Os dois ficaram quietos olhando para ele e esperando sua reação. Mas o Sr. Nico já sabia de tudo, até a quantia devida. Luke dissera. Por isso ficou indiferente e Ari explicou tudo. Neuva me enganou. Sei que você me pediu, ordenou para vigiá-la. Eu a vigiei, ela não ia a lugar nenhum sozinha. Entretanto, fui enganado. Ela me disse que ia fazer uma novena e, de fato, foi mesmo à igreja. Fui com Neuva na primeira vez, na segunda, eu disse que não ia eu seguir, ela foi à igreja. Achei então que desta vez sua irmã me falava a verdade. Mas, da igreja ela ia a uma casa de jogos e perdeu a nossa casa, a única casa que temos para morar. Se não pagarmos a dívida, eles a tomarão. O Sr. Nico continuou quieto, tomando lentamente o seu café. Neuva lacrimosa tentou se justificar. Nico, foi mais forte que eu. Comecei ganhando.
Pensei que seria bom termos dinheiro de novo para viajar. Faz anos que não viajamos para o exterior. Preciso tanto de roupas novas. A sorte virou e perdi o que ganhei e mais ainda, dei a nossa casa como garantia. Se não pagarmos, eles nos despejam e aí não temos onde morar. Íamos recorrer ao Fernando, mas agora é impossível. De fato, esqueçam Fernando e não amolem Isabelle porque, senão, ela nem os deixará visitá-lo. Se vocês dois não tiverem onde morar e forem para um asilo não terei nenhuma piedade. Quando nossos pais morreram, você, Neuva, ficou com a maior parte da herança. Eu trabalhei, vocês não. Ajudei Fernando, vocês nunca ligaram para ele. Ele fez uma pequena pausa, suspirou e exclamou, vou pagar. Nelva e Ari se olharam e suspiraram aliviados. O Sr. Nico sabia bem que não adiantaria lhes dizer que pediria dinheiro emprestado para saldar a dívida deles. Não iriam acreditar e também de nada valeria uma lição de moral. Falou sério. Prestem atenção, é a última vez que os socorro. Dou a minha palavra. E você sabe, Neuva, que quando falho assim, não volto atrás. Por isso, cautela vocês dois. Ari, se não quiser da próxima vez morar em algum cubículo ou num asilo pago, vigie sua esposa, porque será somente mais esta vez que os socorro. Na segunda-feira, levem os documentos ao escritório do Dr. Maciel. Ele pagará a dívida. Não quero saber mais de vocês dois. Não quero que me telefonem, estão proibidos de irem à minha casa. E aconselho-os a não amolarem Isabelle. Continuarei a lhes dar a mesada, mas não me amolem, senão eu a corto. Portanto, juízo. Levantou-se e deixou o dinheiro sobre a mesa que achou que daria para pagar a conta e foi embora sem se despedir. Nelva e Ari estavam aliviados. Graças a Deus, suspirou Nelva. Foi mais fácil que pensava. Ele parecia saber de tudo, nem perguntou de quanto era a dívida. Estou triste agora somente por causa do Fernandinho. Neuva, conheço bem Nico e com certeza esta é a última vez que nos socorre. Vou vigiá-la mais ainda. Não sairá de casa sem mim. Vamos embora. O Sr. Nico voltou ao hospital, faria uma visita ao sobrinho que havia 2 dias já estava num quarto. Entrou no aposento. Fernando abriu os olhos e olhou para o tio, que trancou a porta e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Fernando, vim falar com você. Tranquei a porta, pois não quero que ninguém nos interrompa enquanto falo. Com certeza, será um estranho monólogo. O médico me disse que já lhe explicou seu estado, o que lhe ocorreu. Não sei se entendeu. O fato, Fernando, é que você ficará como está. Somente escutará, enxergará e raciocinará. Falaria, se não tivesse cortado a língua. O Sr. Nico fez uma pausa, acomodou-se para que Fernando pudesse vê-lo. E continuou a falar devagar. Você sempre me disse que queria ser meu filho, meu e de Lilian. Também quis que você tivesse sido meu filho, cuidei de você como se fosse. Lembro que você passou boa parte de sua infância e juventude em minha casa. Era amigo de Niquinho. Que saudades tenho de Niquinho. Lembro que, uma vez, meu filho me disse, domingo à noite, que à tarde haviam saído com Juca, aquele meu empregado de confiança e que foram à Gruta das Orquídeas. Juca conhecia bem aquele lugar. Niquinho me contou que ao lado do salão da frente havia outro, difícil de achar, porque tinha de passar atrás de uma pedra e que nesse salão havia uma entrada no teto, que saía na montanha. Ele ficou de castigo por uma semana por ter ido a um lugar proibido e perigoso. Adverti Juca e não deixei meu filho sair mais com ele. Por que será, Fernando, que somente agora lembrei que naquele domingo você estava em casa e saiu junto com os dois? Por que me lembrei desse fato? Simplesmente, Fernando, porque você conhecia aquele salão, a entrada e a saída para um local fora da gruta. Sei de muitas coisas, mas deduzo outras, já que você não pode falar para me contar. Até que poderíamos tentar uma cirurgia para você falar de novo, um transplante de língua. Aqui está o cartão de um médico que poderia lhe fazer isso. Mas olhe o que faço com ele. O Sr. Nico pegou o cartão, rasgou, jogou no lixinho e voltou a falar. Você sempre dizia que eu era a única pessoa com quem poderia contar, que confiava em mim, pois eu sempre o ajudaria. Reconheço que tinha razão.
Se alguém tivesse de ir atrás de um transplante para você e de outros tratamentos alternativos, seria eu. Sempre fiz tudo por você, suspirou Fernando. Fui pegar o dinheiro que tínhamos guardado para a reforma da fábrica e não encontrei. Para pagar esse médico, fiz um empréstimo no banco. Você me roubou. Isabelle já sabe que você sacou a poupança que tinham. Ela acha que você deu esse dinheiro à sua amante. Coitada dessa mulher, deve ter recebido somente alguns presentes. Mas é melhor que sua esposa pense assim. Fez novamente outra pausa, enxugou o suor do rosto e continuou a falar vagarosamente. Fernando, você, naquele dia, acho que foi num feriado, em que saiu da minha casa e passou pela montanha, deve ter lembrado da gruta. Isabelle me disse que você subiu a trilha com as crianças, ela os esperou no carro. Lá deve ter percebido que alguém a usava para fazer trabalhos de feitiçaria. Você nunca acreditou nisso, mas resolveu investigar. Com certeza, achou que como quase todas essas reuniões acontecem nas sextas-feiras à noite, você foi lá, ficou no segundo salão e os ouviu. E passou a ser o sexto. Para que não reconhecessem a sua voz, usou um aparelho na boca que, no acidente, lhe cortou a língua. O Sr. Nico enxugou algumas lágrimas. Fernando, que olhava, fechou os olhos. Abre os olhos e me olhe, Fernando, ordenou. Ele abriu e continuou olhando o tio, que continuou a falar. Você me subestimou. Não me conhece? Deveria saber que eu não ficaria quieto vendo esses assassinatos acontecerem na cidade. E não fiquei. Contratei um detetive. Sim, um investigador particular, que foi a sua perdição. Tivemos muitos suspeitos. Você estava na lista. Mas, para mim, você nunca faria isso. Foi o mais beneficiado por mim. Gastei muito dinheiro para investigar, tanto que peguei o que havia dado ao meu neto. Ainda bem que deixei esse capital em conta conjunta comigo, e também precisei do dinheiro da fábrica, que você pegou e deu ao grupo. Quer saber o que aconteceu ao grupo? Lemão morreu, atirou, fez a confusão e você escapou. Os outros, os 4, foram presos. Acharam embaixo de uma pedra o punhal, os cálices, as roupas deles. Tudo com as impressões digitais e o sangue dos 2 meninos assassinados. Eles estão sendo interrogados na prisão. Confessaram tudo, menos quem era o 6º. Isso eles não sabem. Como eu descobri? O detetive o fez. Ele achou o buraco, viu marcas de sapatos, o rastro da moto. Tudo provado, Fernando. O sapato que usava, encontraram você com a roupa preta. O detetive achou o capuz que usou na mata. No local do acidente o aparelho que usava na boca com sua saliva e o pedaço de sua língua. Eu poderia mandar fazer um exame de DNA, mas preferi por enquanto guardar tudo comigo. Infelizmente, não tenho dúvida de que você é o 6º. Fernando estava tenso, às vezes abria muitos olhos, para fechá-los apertados em seguida, mas olhava o tio, que aparentava estar tranquilo. Que fez, Fernando, com a minha amizade e carinho? Trocou por dinheiro? Fez um mau negócio. Não se troca algo verdadeiro por algo ilusório, suspirou. Quando recebi a notícia do seu acidente, Odete me falou em carro. E pensamos que tinha sido de carro. Foi Isabelle quem me confirmou que fora de moto. Você deve ter tentado fugir rápido e na curva perdeu o equilíbrio e caiu. Não morreu. Mas será como se estivesse morto. Precisará do auxílio de uma pessoa até para tomar água. Os outros estão presos, e você de certa forma também está. Como disse, tenho provas, que ficarão guardadas e que um dia destruirei. Se hoje o médico me afirmasse que você voltaria a ficar bem, iria a polícia com as provas e você sairia do hospital para a cadeia. Seria um escândalo, seus filhos sofreriam, como estão sofrendo as famílias dos outros 4. Ninguém mais além de mim e do detetive sabe o que você fez. Não contei a ninguém. Nem aos seus pais, e o detetive não falará, ele foi pago para não dizer. Você, Fernando, é um oportunista. Acho que sempre foi. Eu que, por amá-lo, não percebi. Usou o grupo, se fez passar por espírito, conquistou-os com dinheiro, primeiro com o seu, depois com o que guardamos da fábrica. Sim, foi isso mesmo que você fez, porque os 4 alegaram que o grupo recebeu muito dinheiro. Você não passou as ações que lhe dei da fábrica para seu nome.
Com certeza as venderia se precisasse de mais capital. Isso foi bom. Continua como o maior acionista. A fábrica voltou a ser minha. Também planejava dar um golpe no grupo, não é? Atingindo seu objetivo, você sumiria. Eles não sabiam quem era o sexto e, se eles fossem presos, não poderiam denunciá-lo, como de fato não puderam. Lemão, o que morreu, namorava a babá do meu neto, a Ada. Tudo fácil. Ela saía de minha casa por um portãozinho que fora esquecido, encontrava-se com ele e, dependendo da hora, levava com ela o Nicolás. Lemão costumava dar aos dois doces e chocolates. Tudo perfeito. Com certeza, vocês envenenariam Ada para ela não delatar Lemão e raptaria meu neto. Ele seria a próxima vítima. Por quê? Por quê, hein, Fernando? Como eu gostaria de escutar sua resposta. Mas deduzo, com Nicolás morto, você seria novamente meu herdeiro. Eu, com toda certeza, sofreria muito e seria fácil se livrar de mim, me eliminar sem levantar suspeita. Um veneno que Dirceu lhe daria faria a minha morte parecer ter sido causada por um infarto ou algo parecido. Ninguém duvidaria que eu morresse depois de tantos desgostos. Ou, então, você prepararia para mim um acidente. Eu, sofrendo pela morte de Nicolás, estaria descontrolado, distraído e não estaria dirigindo bem. Pronto, tudo estaria resolvido para você. Mortos, Nicolás e eu, tudo seria seu. Não deve ser fácil a você ter se achado dono de tudo, meu herdeiro e, de repente, não ser mais. Planejou tudo muito bem. Não sei de onde você tirou essas ideias. Mas ninguém suspeitaria que você teria matado os dois. Olhe para mim. Fernando fechara os olhos, mas com a ordem do tio abriu-os de novo. Havia medo em seu olhar e o senhor Nico suspirou, voltou a falar baixo e compassado, porque nas últimas frases se alterara. 2 meninos de 7 anos, com nomes de 7 letras, foram mortos em rituais satânicos. Isso para despistar e para que você atingisse o seu objetivo, matar meu neto. Se Nicolás tivesse outra idade e outro nome, você faria diferente e os garotos seriam outros. Devo reconhecer que você foi inteligente. Seria difícil descobrir seu envolvimento se você não tivesse sofrido o acidente. Talvez demorasse mais, mas iríamos descobrir porque estávamos empenhados. Fernando, embora você não se importe com o grupo, vou lhe dizer que até as famílias deles estão sendo muito hostilizadas. Não quero isso para Isabel e as crianças, no entanto, nada farei para impedir que a polícia descubra. Acho, porém, que eles não irão descobrir. A investigação está baseada nos interrogatórios e os 4 presos não sabem. O detetive destruiu os rastros e fechou o buraco com as plantas. Depois choveu muito ontem. Acho que a polícia nunca vai saber de fato se o sexto existia ou quem era ele. Você usou as pessoas, Fernando, a amante que ninguém sabe quem é, os 5 do grupo, fez com que eles matassem para você. Poderia ficar aqui por horas falando, mas já chega. A vida continua. Para mim, tudo ficará bem, vou me recuperar, pagarei esses empréstimos e viverei feliz com meu neto. Nelva e Ari continuam egoístas, irão visitá-lo de vez em quando. Seus filhos, esses são os únicos que o amam, cuidarão de você com carinho, mas são jovens e terão sempre muito o que fazer. Isabelle sempre foi uma ótima esposa, mas está magoada com sua traição. Acredito que não se vingará, mas não será amorosa nem tão dedicada. Você ficará com empregados e terá muito tempo para pensar e espero que se arrependa. Não tenho nem como saber se você um dia vai querer o meu perdão. Vou me esforçar, Fernando, para lhe perdoar. Mas vou esquecê-lo. Olhe bem para mim, pois é a última vez que me vê. Não vou visitá-lo. Para Isabelle será porque você me roubou. Para as outras pessoas, direi que não tenho coragem de vê-lo assim, um inválido. Quero esquecê-lo. Mas você, com certeza, não me esquecerá. Todas as vezes que sentir uma dor diferente, todas as vezes que se sentir cansado, você lembrará que eu poderia lhe ajudar. Fernando, não vou me importar se você sofre ou não, mas não quero que seus 3 filhos sofram e espero que eles puxem a Isabelle, porque você com certeza herdou tudo de ruim de Nelva e Ari. Adeus, Fernando. Que seus pensamentos o atormentem. Que o choro dos pais daqueles meninos mortos ecoem na sua mente. O senhor Nico levantou-se,
Olhou bem para Fernando, que estava com os olhos arregalados, destrancou a porta e saiu do quarto. Lilian chorou, olhou para nós dois, Maria e eu, que estávamos presentes, acompanhando o Sr. Nico. Sabem, disse ela eu, também, como Nico, amei muito Fernando. E estamos sofrendo com a decepção. Vocês viram o que Fernando pensava enquanto escutava. Sentia por não ter dado tudo certo. Indagava-se onde foi que ele havia falhado. Para ele, tudo estava bem planejado. Ele terá tempo, Lilian, opinou Maria. Como seu esposo afirmou, Fernando terá muito tempo para pensar e esperamos que a dor o ensine, que ele se arrependa e peça perdão a Deus. Saímos do quarto. No corredor, olhamos para o esposo de Lilian, que caminhava devagar, sentia-se pesado e muito triste. Dirigiu-se à capela do hospital, sentou-se num banco e silenciosamente orou. Deus, sei que está em todos os lugares, dentro de mim e de Fernando. Não preciso estar neste local para conversar com o Senhor. Será que me dá um instantinho de sua atenção? Quero lhe dizer que estou triste. Não queria que Fernando tivesse agido desse modo. Quero perdoá-lo. Os outros 5 já perdoei. Acho que é mais fácil perdoar os desconhecidos. Não quero sentir mágoa. Ajude-me. E não fique bravo comigo por ainda não conseguir perdoar meu sobrinho como Jesus nos ensinou. Mas vou me esforçar. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor Nico virou-se devagar para o lado e viu que quem perguntara era uma freira, uma irmã de caridade que trabalhava no hospital. Respondeu sorrindo, não, irmã, obrigado, estou somente orando. E mentalmente finalizou a oração, obrigado por tudo, meu pai. Obrigado por termos conseguido impedir que matassem meu neto. Obrigado também por permitir que Lilian me desse o recado. Deus lhe pague. Desculpe-me, como Deus pode pagar a Deus? Puxa, como é que eu agradeço ao Senhor? Acho que já entendeu que sou grato. Vou continuar ajudando seus outros filhos, meus irmãos, como o Senhor me ajudou. Até logo. Sentiu-se bem, levantou-se disposto. O peso que parecia carregar aliviou-se. Teve vontade de dar um adeuzinho com a mão para as imagens do altar, mas como a freira estava ali e parecia observá-lo, saiu da capela e suspirou, dessa vez aliviado. Tinha certeza de que logo esqueceria aquelas maldades e perdoaria o culpado. Deixou o hospital de cabeça erguida, entrou no carro e falou ao segurança, agora seu motorista, para a fábrica. Tudo bem novamente. Chegando à fábrica, o Sr. Nico foi conversar com o diretor substituto. Alberto, por favor, peça para todos os empregados se reunirem no pátio. Vou conversar com eles. Depois venha ao meu escritório. Minutos depois, Alberto entrou no escritório e o proprietário perguntou, você aceita ficar no lugar de Fernando? Vim do hospital, os médicos me afirmaram, após vários exames, que meu sobrinho não se recupera mais. Luiz pode ficar no lugar que você ocupa. Eu virei mais vezes aqui e a reforma que planejávamos ficará para mais tarde. E então, aceita. Embora triste pelo que aconteceu ao Fernando, pois gosto muito dele, todos nós aqui gostamos, eu aceito já que seu sobrinho não volta mais. O senhor permite que lhe faça uma pergunta. Achou o dinheiro que seria usado para a reforma da fábrica? Alberto, vamos esquecer esse dinheiro e não falar sobre esse assunto. Tudo está bem e sob controle. Agora vamos dar as notícias aos nossos funcionários. O senhor Nico era muito querido. Falou aos empregados com voz tranquila. Deu notícias de Fernando e de seu afastamento. Informou-os de que Alberto seria o novo diretor, que ele iria mais vezes à fábrica e que a reforma esperada ficaria para o ano vindouro. Agradeceu-os e foi aplaudido. No escritório novamente, falou. Alberto, acho que tudo ficou acertado. Vamos trabalhar muito para que a fábrica dê bons lucros. O secretário veio lhe dar o recado. Senhor Nico, o Dr. Maciel ligou e pediu que o senhor fosse até o seu escritório ainda hoje, que tem um assunto urgente para lhe falar. Se não puder ir, antes de ir para sua casa, telefone para ele. Obrigado. Para Maciel tudo é urgente, agradeceu resmungando. Resolveu mais alguns assuntos e foi para o escritório do advogado. Depois dos cumprimentos, perguntou. E, então Maciel,
Que tem de tão urgente para falar comigo? Nico, Richard, o padrasto do seu neto, me telefonou. Ele está furioso. Reclamou que você mandou segui-lo e que ele brigou com esses homens que o perseguiam por todos os lugares e levou uma surra. Disse também que não pode denunciá-los porque não sabe quem são. Acho, Nico, que esse Richard não se dá bem com a polícia. Ele quer falar com você, deixou o número do local onde está hoje. Ele me xingou, fiquei quieto escutando. Você fez isso mesmo? Mandou segui-lo e surrá-lo? Maciel, paguei para segui-lo, mas a surra foi por conta deles e não me cobraram nada mais por isso. Mas foi bem feito. Tomara que a dor lhe ensine algo de bom. Vamos ligar e converse você com Richard, sabe que não falo a língua dele. Maciel ligou, conversou e, pelo que o Sr. Nico entendeu, o advogado explicou a Richard que ele não falava seu idioma e que seria o intérprete. Nico, ele quer saber por que mandou segui-lo. Diga a esse sujeito, falou o Sr. Nico traço, que mandei segui-lo para ver o que ele estava fazendo com sua filha, Armando meu neto, e que sei de tudo, que ela está num colégio interno e que ele gasta o dinheiro da menina. Diga-lhe ainda que tenho provas e que gostaria de saber o que um juiz do país dele faria se o denunciasse. Maciel falou, escutou e traduziu. Ele quer saber o que você quer dele. A menina. Que a garotinha possa ver Nicolás. Novamente o mesmo processo. Que safado, exclamou Maciel. Sabe o que esse Richard falou? Se você quer a garota em definitivo. Definitivo? Ele está me dando a filha. Será que é isso mesmo que ele falou? Você escutou bem? Ele disse definitivo? Perguntou o Sr. Nico admirado. Maciel voltou a falar no fone depois de escutar a resposta, traduziu. Nico, ele disse que se você a quer, pode ficar com ela desde que assuma sua educação, ou seja, que ele fique com o dinheiro que a filha recebe. Que pai! Coitado dessa menina. Diga a ele que aceito. Mas que tudo deve ser feito dentro da lei. Iremos lá e resolveremos tudo. Fale para ele não brincar comigo porque já sabe do que sou capaz. Maciel repetiu, ele concordou, acertaram mais uns detalhes e desligou o telefone. Maciel, disse o Sr. Nico traço, Nelva virá aqui e você pagará uma nota promissória que ela assinou. Faça aqueles outros 2 empréstimos que nos ofereceram. Nico, você com dificuldades financeiras vai pagar dívidas de sua irmã? Vou. Prometi que será a última vez. Precisamos também de dinheiro para essa viagem. Vamos buscar Elisabetta. Nicolás ficará muito contente. Por favor, consulte um escritório de advocacia lá no país de Richard e peça a eles para nos orientarem. Quero fazer um documento que ele assinará me dando a tutela da menina. Esse pai desnaturado pode ficar com os dividendos da fortuna dela. Você viajará comigo, não é? Além de intérprete, quero que conduza o processo. Esse Richard bem que mereceu essa surra. Maciel, quero também que mande um dos seus funcionários à minha casa para fazer a documentação para Odete viajar conosco. Ela não tem passaporte. Alerto que esse Richard não deve ser boa pessoa. Será que no futuro, sabendo que a filha está bem e que você ama, não irá chantageá-lo querendo-a de volta? Isso poderá ocorrer, respondeu o Sr. Nico traço, mas ficarei prevenido. Tenho de fato provas e documentos que o comprometem. E ele não está sendo correto com a filha. Mas, de vez em quando, vou mandar segui-lo, ele realmente não é boa pessoa, já fez muitas coisas erradas e posso provar isso. Se ele me chantagear, usarei o mesmo método com ele. A agência que fez o trabalho cobrou caro, mas o fez bem feito. Se eu quiser, posso colocá-lo na prisão. Nico, você está contente? Isso é bom. Pensei que estava arrasado com o estado do Fernando. Você gosta tanto dele. Fiz tudo pelo Fernando, Maciel. Agora não tenho mais o que fazer. Claro que fiquei triste e senti muito. Mas tenho também muitos outros problemas e um deles se resolveu, o da Elisabetta. Essa garotinha, órfã de mãe, longe do irmão, com o pai que não a quer, num lugar que não deve ser nada bom, agora ficará conosco. Você está endividado, alertou o Dr. Maciel. Mas pagarei logo tudo. Vendi uns cavalos e, quando receber, pagarei parte dessa dívida.
Estarei atento nos negócios e confio que logo não deverei mais nada. Vou com você. Mas temos de ir logo. Richard me disse que ficará somente 10 dias nessa cidade e depois terá de viajar. Você resolve esses problemas para mim, não é? Perguntou o Sr. Nico. Compre as passagens, resolva sobre a hospedagem, contrate os advogados etc. Pode deixar, Nico, resolvo tudo. Acredito que na terça-feira poderemos ir. Acertaram tudo, despediram-se e o Sr. Nico foi para sua casa. Estávamos acompanhando-o, Marie, Lilian e eu, que decidi. Acho que já está tudo resolvido. Podemos ir embora, Marie. Não antes de agradecê-los, exclamou Lilian emocionada. Obrigada, meus amigos. Sorrimos em resposta e Lilian nos informou. Niquinho, meu filho, e Eva já se encontraram, se desculparam e prometeram ser amigos. Não havendo mais perigo de se desentenderem, contei a eles tudo o que aconteceu. O orientador da casa de amor onde os dois estão abrigados lhes deu permissão para ir ver Nicolás e acho que agora é o momento ideal para eles o visitarem. Nico vai contar ao nosso neto que Elisabetta virá morar com eles. Com certeza, será uma ocasião alegre. Niquinho e Eva querem conhecê-los e agradecer-lhes. Será que vocês dois não podem ir comigo para conhecê-los e presenciar esse momento de contentamento? Marie se entusiasmou e respondeu por nós dois. Vamos sim. Lilian, opinei, enquanto você vai buscar seu filho e Eva, nós iremos com seu esposo e nos encontraremos na mansão. Lilian, depois de tantas apreensões, estava se sentindo tranquila, sorriu contente concordando e volitou. Marie e eu acompanhamos o Sr. Nico. Antônio Carlos, disse minha companheira de tarefa fiquei muito amiga de Gil. Luke e esposa estão frequentando o centro espírita, assistindo palestras e se matricularam no grupo de estudo. O orientador espiritual do centro designou uma trabalhadora desencarnada com muitas experiências para ser mentora da paranormal que com certeza será uma médium produtiva e útil. Essa trabalhadora tem ficado muito com os dois, Gil e Mara. Meu amigo vai com o casal ao centro e também frequenta o grupo de estudo destinado aos desencarnados. Eu tenho levado a colônia todos os dias para fazer uma terapia. Ele tem gostado muito e planeja estudar no ano vindouro numa colônia de estudo para conhecer todo o plano espiritual. Por isso tem se afastado aos poucos de Mara. Gil é especial. E meu amigo. Todos os nossos amigos são especiais, disse concordando. Antônio Carlos, você percebeu que nesse trabalho ajudamos muitas outras pessoas? A filha de Luke está muito bem. Os desencarnados que socorremos Marie, não estamos sozinhos, respondi. Nossas vidas se ligam, moramos na mesma casa, a Terra. Normalmente, num auxílio não é somente um o beneficiado, os envolvidos também o são. Você está contente com o resultado deste trabalho? Perguntou Marie me olhando. Sim, estou. Sempre aprendo muito quando tento, com amigos, ajudar alguém. Esta tarefa foi especial, me deu preciosas lições. Eu também aprendi muito. Quero lhe agradecer, você veio em meu auxílio para resolver esse complicado problema. Sorri e pensei. Amigos estão sempre se agradecendo. Isso é maravilhoso. Chegamos à cidade pitoresca. Na praça, o Sr. Nico viu César, o proprietário do bar que frequentava, pediu para o motorista parar e gritou. César. César aproximou-se do carro, sorriu e cumprimentou-o. Que moto bonita. É nova? Perguntou o Sr. Nico. É nova, comprei-a na semana passada. O senhor não tem vindo mais no meu bar. Está sumido. Estive, César. Vou voltar agora à minha antiga rotina. Estou com muita vontade de comer os petiscos do seu estabelecimento. Hoje não posso, tenho muito que fazer. Mas amanhã irei ao seu bar. Que bom, exclamou César sorrindo contente. Pensei que o senhor estava bronqueado comigo. Venha mesmo. Vou preparar tudo o que gosta. Lá vem aquela mulher escandalosa. Cuidado. O senhor Nico olhou para onde César apontou e viu a mãe de Marcelo e ela gritou. Senhor Nico. Senhor Nico. Ele, então,
Resolveu sair do carro e ela aproximou-se com a respiração ofegante porque tinha corrido e falou em tom alto. Senhor, quero lhe falar. Olha como você fala com ele, ameaçou César. Pode deixar, César, vou conversar com ela, disse o Sr. Nico tranquilamente. César educado afastou-se, mas ficou do outro lado da rua,